Havia uma cidade alemã onde, antes de uma pessoa olhar para o seu rosto, muita gente olhava primeiro para os seus sapatos. Não era apenas moda, nem apenas desporto. Era uma fronteira invisível, antiga, emocional, construída por dois irmãos que um dia trabalharam lado a lado e depois passaram o resto da vida a competir sem se perdoar. O mais impressionante é isto: antes de existirem duas marcas globais, existia uma casa modesta, uma família comum e uma ideia simples: fazer sapatos melhores. Só que, por trás dessa ideia, já viviam duas forças muito diferentes. De um lado, um homem silencioso, obcecado por detalhe, por forma, por desempenho. Do outro, um homem expansivo, vendedor, energético, mais voltado para relações, negócios e impacto. E talvez seja justamente aí que esta história começa de verdade. Não no logótipo, não no estádio, não no dinheiro, mas na diferença entre duas personalidades que por algum tempo se completaram e depois deixaram de conseguir respirar no mesmo espaço. Se gosta de histórias reais contadas em português de forma natural, fique até ao fim, porque esta não é apenas a origem de duas marcas famosas. É também a história de como uma ferida familiar pode crescer até se transformar num império dividido. E enquanto ouve, escreve nos comentários a sua cidade e a sua hora local. Mesmo que o seu português ainda não esteja perfeito, escreva na mesma. Errar faz parte, e aprender também. No início, nada fazia prever que aqueles irmãos iriam mudar o mundo do desporto. Adolf Dassler, mais conhecido como Adi, nasceu em Herzogenaurach e viria a tornar-se inventor e fundador da Adidas. O seu irmão mais velho, Rudolf, ou Rudi, também entraria no negócio e mais tarde fundaria a Puma. Herzogenaurach não era uma capital brilhante nem um centro de luxo. Era uma pequena cidade bávara, um lugar onde o trabalho manual, a rotina e a proximidade entre famílias moldavam a vida de toda a gente. Numa cidade assim, o talento não chega sozinho. Ele precisa de insistência. Precisa de espaço. E às vezes cresce em lugares improváveis. Adi tinha uma relação quase íntima com o objeto que acabaria por definir a sua vida: o sapato. Ainda jovem, desenvolveu interesse pelo calçado e, depois da Primeira Guerra Mundial, começou a produzir os seus próprios sapatos desportivos na lavandaria da mãe. A imagem é poderosa, quase cinematográfica. Nada de fábrica grandiosa, nada de recursos infinitos. Apenas improviso, habilidade e obsessão. É aqui que se percebe o modelo da ascensão improvável. A grandeza não entrou pela porta da frente, entrou pela necessidade. Adi não estava a construir prestígio. Estava a tentar criar algo melhor num mundo que ainda não estava pronto para o ver como visionário. Rudi chegou pouco depois ao esforço familiar, e em 1924, os dois formalizaram a empresa como Dassler Brothers Shoe Factory. Essa parceria era, à primeira vista, ideal. Adi cuidava do produto, do desenho, da parte técnica. Rudi trazia fôlego comercial, presença, negociação, impulso para vender. Pense nisto por um instante. Quantas empresas nascem porque uma pessoa sabe criar e outra sabe convencer? Quantos projetos só existem porque duas competências diferentes se encontram no momento certo? Esta é uma boa frase para praticar em português nos comentários. Duas pessoas diferentes podem criar algo extraordinário. Os primeiros anos não foram mágicos, foram duros, como quase sempre acontece nas histórias que valem a pena. Fazer sapatos à mão, testar materiais, melhorar encaixe,
pensar no pé do atleta em vez de apenas produzir em massa, tudo isso exigia tempo, erro e paciência. Mas havia ali um sinal escondido. A Adi não queria apenas vender sapatos. Queria que o desempenho de um atleta mudasse por causa deles. Essa ideia, hoje, parece óbvia. Na época, era a visão. Ele foi descrito como um dos primeiros designers e fabricantes de calçado desportivo especializado. E isso importa muito nesta história, porque mostra que a futura dimensão global das marcas não nasceu apenas de rivalidade. Nasceu também de uma intuição genuína sobre o futuro do desporto. A empresa começou a ganhar tração nos anos 1920, sobretudo quando os sapatos passaram a ser usados por atletas em grandes competições. Os Jogos Olímpicos de 1928 já ajudaram a abrir esse caminho. E então, chegou 1936, o tipo de momento que muda a escala de um negócio para sempre. Nos Jogos de Berlim, atletas usaram os sapatos dos irmãos Dassler, e o caso mais famoso foi o de Jesse Owens. A presença de Owens com esse calçado transformou a empresa num nome muito maior do que o tamanho da sua cidade. Era como se uma oficina local, construída com disciplina artesanal, de repente falasse com o mundo inteiro. Mas até os grandes momentos trazem contradições. A década de 1930, na Alemanha, não pode ser separada do ambiente político do país. Fontes históricas registram que ambos os irmãos aderiram ao partido nazi, que Rudolf serviu na Wehrmacht e que a empresa, durante a guerra, produziu botas para soldados. Isto não é um detalhe lateral. É parte do peso moral e histórico que atravessa esta história desde dentro. Quando ouvimos histórias de marcas globais, muitas vezes recebemos versões polidas, quase limpas demais. Esta não é uma delas. O crescimento dos irmãos Dassler aconteceu dentro de um período sombrio da Europa, e isso afetou negócios, lealdades, medos e relações pessoais. Às vezes, uma empresa não se divide apenas por ambição. Divide-se porque o mundo à volta se torna tóxico, e essa toxicidade entra em casa. Não existe consenso simples sobre o momento exato em que o vínculo entre os irmãos se partiu por dentro. Algumas versões falam de tensões acumuladas, diferenças de personalidade, desconfiança, política, guerra e conflitos entre as famílias. O que parece claro é que, à medida que o contexto histórico se tornava mais duro, a relação entre os dois deixava de ser apenas profissionalmente complicada e passava a ser emocionalmente insustentável. E essa parte da história talvez seja a mais humana, porque nem sempre as grandes rupturas começam com um grito. Às vezes, começam com pequenas suspeitas repetidas. Um comentário mal interpretado, um gesto que não se esquece, uma lealdade que parece falhar no momento errado. Enquanto a guerra avançava, também avançava uma outra guerra, mais silenciosa, dentro da família. O problema é que, quando duas pessoas constroem algo juntas durante tantos anos, separar-se não significa apenas seguir caminhos diferentes. Significa dividir memórias, contactos, trabalhadores, reputação, orgulho e território emocional. E foi exatamente isso que aconteceu em 1948. Rudolf saiu da empresa e criou a sua própria marca, que inicialmente se chamou Huda, uma combinação do seu nome, antes de passar a chamar-se Puma. Adi, por sua vez, renomeou o seu negócio a partir do apelido e do próprio nome, criando Adidas. É difícil exagerar a força simbólica deste momento. 2 irmãos, uma origem, uma fábrica. E depois 2 nomes novos, 2 identidades, 2 promessas, 2 futuros. Não foi apenas uma separação empresarial. Foi uma divisão quase total de mundo. Se quiser,
pausa por um segundo e pensa nisto. Na sua opinião, o que dói mais? Perder uma empresa ou perder a confiança dentro da própria família? Escreva a sua resposta em português, mesmo com erros. A partir daí, Herzogenaurach deixou de ser apenas o lugar onde tudo tinha começado. Tornou-se o palco permanente da rivalidade. O rio Aurach ajudava a marcar lados, e durante décadas a cidade ficou tão identificada com essa divisão que ganhou o apelido de Cidade dos Pescoços Inclinados, porque as pessoas olhavam para os sapatos umas das outras antes de decidir como se relacionar. Havia bares associados a um lado e outros ao outro. Havia clubes de futebol ligados a cada marca. Em muitos casos, a vida social, profissional e até afetiva seguia linhas desenhadas por aquela guerra entre irmãos. É quase inacreditável, mas também faz sentido. Quando uma empresa domina a economia local, ela deixa de ser apenas local de trabalho. Passa a ser identidade. E quando essa identidade nasce de uma ruptura emocional tão profunda, o conflito espalha-se. Sai do escritório, entra na padaria, no campo de futebol, na escola, na conversa de rua. Ao mesmo tempo, a disputa produziu inovação. E aqui está uma das ironias mais fortes de toda a história. O que foi destrutivo para a família tornou-se produtivo para o mercado. Cada lado queria provar que era melhor, mais rápido, mais inteligente, mais decisivo para os atletas. Adi continuou a desenvolver calçado técnico e, em 1949, patenteou uma chuteira com travas removíveis de borracha. Esse tipo de obsessão com o detalhe técnico ajudou a consolidar a Adidas como referência no desporto. Rudy, por sua vez, lançou a Puma e colocou no mercado os seus próprios modelos de futebol, incluindo o Atom nos primeiros tempos da empresa. Ou seja, o conflito não ficou preso ao passado. Ele correu para o futuro. Cada avanço de um irmão exigia a resposta do outro. Cada vitória simbólica no campo desportivo valia mais porque era também uma vitória pessoal. Talvez seja por isso que esta história prende tanto, porque ela não fala apenas de negócios, fala de reconhecimento, de ego, de necessidade de ser visto. Às vezes, duas pessoas não querem apenas sucesso. Querem provar que o sucesso verdadeiro lhes pertence. Para o público que está a aprender português, esta história tem uma força especial. Repare como certas palavras voltam naturalmente e ajudam a fixar sentido. Irmão, rivalidade, cidade, fábrica, sapato, confiança, divisão, legado. Não é preciso parar a narrativa para estudar. A própria repetição emocional ensina. E enquanto as marcas cresciam, a distância entre os dois homens não diminuía. Pelo contrário, o que tinha começado como parceria transformou-se numa disputa longa, intensa e praticamente irreconciliável. No entanto, existe algo quase trágico no centro disto tudo. Sem o talento de Adi, talvez não existisse o produto que mudou o jogo. Sem o impulso de Rudy, talvez a empresa original não tivesse ganho tanta força comercial. Juntos, eles tinham criado uma combinação rara. Separados, criaram duas potências, mas perderam a possibilidade de uma vitória partilhada. Essa é a ferida inicial, e também a grande pergunta escondida na história. O preço da grandeza compensa quando ela nasce da destruição da confiança? Até aqui, vimos a origem humilde, a complementaridade dos irmãos, o crescimento da fábrica e a ruptura que deu origem a duas marcas globais. Na parte seguinte, a história entra na fase mais intensa da rivalidade, a corrida por atletas, prestígio, domínio cultural e poder global, enquanto a ferida familiar se torna permanente.
Escreve nos comentários esta frase se quiser praticar. O sucesso deles nasceu da união, mas cresceu na separação. Mesmo com pequenos erros, escreve. Alguém da comunidade pode ajudar, e isso também faz parte da aprendizagem. Depois da separação, os irmãos já não competiam apenas por clientes. Competiam por símbolos. Queriam estar no pé certo, no momento certo, no jogo certo, diante do mundo inteiro. Foi aí que a rivalidade saiu da escala local e entrou na história global do desporto. A Adidas consolidou a sua imagem com inovação técnica no futebol, e um dos momentos mais decisivos aconteceu no Mundial de 1954, quando a seleção da Alemanha Ocidental usou chuteiras com travas removíveis desenhadas por Adi Dassler. A capacidade de ajustar o calçado às condições do relvado tornou-se parte da narrativa daquela vitória histórica. Repare na ironia. O homem que começara numa lavandaria familiar agora ajudava a redefinir o que uma chuteira podia fazer no maior palco do futebol. Esta não era apenas uma vitória da Adidas. Era a prova pública de que a obsessão técnica de Adi tinha valor real, mensurável, visível. E aqui entra uma pergunta interessante para quem está a ouvir. Na sua opinião, o que muda mais um jogo? Talento puro ou detalhe invisível? Escreva nos comentários em português. Às vezes, o detalhe invisível muda tudo. Enquanto a Adidas ganhava força com desempenho e engenharia, a Puma também avançava com inteligência agressiva, especialmente na relação com atletas e imagem. A marca cresceu no futebol e construiu momentos de enorme impacto cultural. Um dos episódios mais famosos da história da Puma aconteceu no Mundial de 1970 com Pelé. Relatos amplamente repetidos descrevem um acordo informal, conhecido como Pelé Pact, em que Adidas e Puma tentariam evitar uma guerra por esse atleta, mas a Puma quebrou esse entendimento e garantiu que Pelé usasse as suas chuteiras. Antes do início de um jogo, Pelé parou para atar os atacadores, dando às câmaras um close perfeito das botas Puma. É um momento quase pequeno, quase banal. Um homem a apertar os atacadores. E, no entanto, esse gesto entrou para a história do marketing desportivo. Às vezes, uma marca vence não porque fala mais alto, mas porque aparece no segundo exato em que o mundo inteiro está a olhar. Se Adi representava o poder do produto, Rudy e a Puma provaram o poder do espetáculo, da presença e da manobra estratégica. Essa diferença entre os irmãos nunca desapareceu. Ela apenas mudou de escala. E talvez seja isso que torna esta rivalidade tão rica para contar. Não estamos diante de uma luta simples entre bom e mal, ou gênio e impostor. Estamos diante de duas competências reais, duas visões fortes e duas maneiras de conquistar o mundo. Com o passar do tempo, as marcas deixaram de ser apenas fabricantes de calçado. Tornaram-se impérios culturais, comerciais e emocionais. Os logos passaram a significar estatuto, pertença, performance e estilo. O que nascera de uma ferida familiar transformou-se em linguagem global. Mas o lado íntimo da história nunca desapareceu completamente. Em Herzogenaurach, o passado continuava visível durante décadas. Não era raro que trabalhadores, famílias e círculos sociais se identificassem com um lado ou com o outro, como se a cidade continuasse a repetir, em escala humana, o conflito original dos dois irmãos. É muito forte pensar nisto. Duas pessoas discutem. Depois duas empresas nascem. Depois uma cidade aprende a viver dividida. E por fim, o mundo inteiro consome os resultados dessa divisão, sem sempre conhecer o seu custo emocional. Há histórias em que o sucesso cura. Nesta, o sucesso não curou.
Adolf e Rudolf Dassler morreram sem reconciliação real e até foram enterrados em extremos opostos do cemitério da cidade. O gesto é quase literário, mas a sua força vem precisamente do facto de parecer tão humano. Quando o orgulho endurece durante décadas, até a distância final precisa de continuar a dizer alguma coisa. Isso dá ao final desta história uma beleza amarga. Os irmãos conseguiram aquilo que muita gente nunca consegue. Construíram marcas reconhecidas em todo o planeta. Mudaram a relação entre atleta, equipamento e identidade. Influenciaram o futebol, a cultura popular, a publicidade e a forma como o desporto se vende. E, no entanto, falharam naquilo que um dia tinha tornado tudo possível: a confiança entre os dois. É por isso que a história deles continua tão poderosa, porque não é apenas sobre vitória. É sobre o preço da vitória quando ela exige uma ruptura irreparável. Para quem aprende português, esta é uma boa frase para repetir e sentir. Eles conquistaram o mundo, mas perderam um ao outro. Repare como a frase é simples e, ao mesmo tempo, carrega quase toda a história dentro dela. Décadas depois, houve pelo menos um gesto simbólico de reconciliação entre as empresas. Em 2009, funcionários da Adidas e da Puma participaram num jogo amigável pela paz em Herzogenaurach, num evento ligado ao Global Peace Day. Não apagou o passado, mas mostrou que a cidade podia começar a olhar para a própria história sem continuar prisioneira dela. Esse momento tem algo de bonito. Não porque resolva tudo, mas porque reconhece uma verdade importante. Nem todo conflito precisa de ser herdado para sempre. Às vezes, quem vem depois pode recusar a guerra que recebeu. E talvez seja essa a última virada dessa narrativa. No início, tínhamos dois irmãos a tentar sair da limitação material de uma pequena cidade. No meio, tínhamos dois inimigos a lutar por domínio, prestígio e reconhecimento mundial. No fim, temos um legado duplo: inovação extraordinária de um lado, perda íntima do outro. Se pensar bem, o título faz ainda mais sentido agora. Dois irmãos tornaram-se inimigos e construíram marcas rivais globais. Mas o verbo mais importante talvez nem seja construíram. Talvez seja tornaram-se. Porque a transformação interior veio antes da expansão exterior. Antes de encerrar esta parte, deixa a tua opinião nos comentários. A rivalidade entre eles tornou as marcas melhores ou destruiu algo valioso demais? Podes responder em português simples, mesmo com erros. Outras pessoas podem corrigir, ajudar e aprender contigo.